E agora nós vamos para a história do quarto personagem. E você já deve estar aí com alguns cabelinhos, né? Já foram arrancados da cabeça. Meu Deus, até agora essa história todo mundo se deu mal. Fica tranquilo, como eu disse, o objetivo dessas histórias não é trazer um final de feliz como um filme lá de Hollywood. Não, é confrontar você mesmo, mas fazer você crescer, ok? E o nome do nosso próximo personagem é Egoísta. E Egoísta é um personagem que ele sai com 75 mil em talentos. É um cara talentoso, é um cara influente, é um cara que começa a crescer na política, se torna prefeito da cidade onde ele estava, mas é um cara também que acreditava em Jesus, que frequentava a igreja, por mais que não se envolvesse com as atividades da igreja, não era um cara que estava ali como um membro da igreja fiel, mas era um cara que aparecia de vez em quando, que dizia que acreditava no Senhor, é um cara que de vez em quando fazia uma oferta. É bem verdade que as ofertas dele não eram bem porque ele estava com o coração motivado para ajudar, mas muitas vezes era para aplacar a própria consciência. Eu lembro que na história tem um episódio muito interessante onde a igreja a qual ele frequentava, ela precisava de uma obra que ia precisar de comprar um terreno, já estava tudo certo, uma parte lá onde eles estavam precisando de um crescimento para a igreja, para atender uma necessidade da igreja local, porém, ele que era um cara político, foi colocado numa situação um pouco complexa, porque algumas pessoas que ajudaram, investiram o dinheiro nele para ele chegar na posição de prefeito, investiram na campanha dele, etc., estavam cobrando favores, porque eles queriam aquele terreno para construir um shopping, uma coisa comercial e etc. E aí o que ele fez? Na hora de optar, ele quebrou tudo que ele poderia quebrar para poder favorecer aquele grupo político e dar a condição deles fazerem o centro comercial que eles queriam. O pessoal na igreja ficou bem chateado, bem triste com ele, afinal de contas ele se dizia cristão e até às vezes frequentava a igreja. Então o que ele fez? Ele levantou uma boa oferta. Para ele talvez não era tanto dinheiro, porque ele era um cara bem rico, era um prefeito, era um político, mas naquele momento ali, ele levantou aquela oferta só para aplacar a consciência, como se fosse para, eu estou fazendo isso aqui para ajudar você, foi a única coisa que eu pude fazer, mas eu estou ofertando aqui, e aí o pessoal não ficou mais chateado com ele continua bem na fita ali, e ele se envolve em toda essa jogada, e já quero dizer aqui, nada contra os políticos, ok? Mas é a história lá do livro, eu estou pegando similaridades lá com o livro Movidos pela Eternidade, ok? Se você é político, continua me amando. Só que um dia chegou o julgamento de Egoísta. E aí, como que Egoísta vai se sair no dia do julgamento? Você já deve estar se perguntando aí, já deve estar falando assim, meu Deus, os outros 3 foram para o inferno, esse aí é que vai para o inferno mesmo. Político, sem vergonha, fazendo um monte de coisa errada. Chega o dia do julgamento de Egoísta e o julgamento de Egoísta, o Senhor pergunta para o escriba. O nome de Egoísta está escrito no livro da vida e o escriba diz, sim, Senhor. E aí você, mas peraí, a menina lá enfraquecida ele fazia um monte de coisa errada e aí isso tem que ficar muito forte no seu coração, querido. A salvação não é pelas obras que você faz, não tem a ver com as atitudes de enfraquecida, de enganado ou do independente. Não, tem a ver com crer de coração. E isso o Egoísta havia feito. Por mais que ele não vivesse a plenitude daquilo que Deus tinha para ele creu de todo o coração em Jesus. Ele entendeu o sacrifício de Jesus por ele. Ele entendeu que ele não ia ser salvo pelo que ele fazia ou deixava de fazer. Isso certamente é algo que tem que estar muito claro no seu coração. E isso vai te privar do medo. Você não vai ficar com medo. Será que eu vou ser salvo? Será que eu não vou? Você crê em Jesus, você já entendeu o sacrifício dele por você. Você entendeu que você não merecia. Você entendeu que você de fato se arrependeu pelos seus pecados. Então, você é salvo, ok? Então, vamos continuar aqui. Egoísta, ele chega lá e o nome dele está escrito. Egoísta, na verdade, quando foi chegando perto ali no momento do julgamento, ele já estava desconfiado se ele ia ser salvo ou se ele não ia ser. Afinal de contas, ele tinha um estilo de vida questionável, mas ele viu que ia ser salvo. E aí tem uma coisa, Egoísta achou que ele ia entrar para o reino com uma posição talvez de honra, ia ter um trono, alguma coisa, porque ele percebeu que havia uma hierarquia, porque o reino de Deus tem uma hierarquia. Amém? Agora, é interessante porque a próxima pergunta é o que vai atribuir o galardão ou prêmio, a recompensa de Egoísta. E o Senhor pergunta para o escriba, quantas pessoas
egoísta influenciou para o reino? E aí o escriba diz, poucas pessoas, Senhor. Ou seja, foram bem pouquinhas pessoas que foram influenciadas. E aí, quando ele olha, ele percebe que havia uma pessoa ali num lugar de destaque que ele reconheceu. Era uma mulher chamada de paciente. Essa mulher trabalhava em um dos gabinetes dele. Ela era muito quieta, geralmente ela não era convidada para as festas que ele dava, que ele chamava pessoas influentes, aquela coisa toda. Quando o egoísta olha para aquela menina e reconhece paciente, ele já acha um pouco estranho. Ele diz, como ela pode ter influenciado mais pessoas do que eu? E aí o Senhor pergunta para o escriba, quantas pessoas paciente influenciou para o reino? E ele diz, milhares, Senhor, de pessoas. E o egoísta fica assim, mas como assim, Senhor? Como ela pode ter influenciado milhares e eu poucas pessoas? E o Senhor diz, egoísta, a questão não é quantas pessoas simplesmente você influenciou, mas quantas você influenciou para o reino. E nesse momento, Jesus mostra para egoísta, num lugar mais à parte, num lugar de menos honra e menos destaque, alguém que egoísta conhecia. Ele fala, você está vendo aquele? Ele olha e ele reconhece, porque era um dos professores, um dos ministros da igreja, um dos ministros mais conhecidos e mais queridos, era um ministro que tinha um ministério que as pessoas consideravam poderoso e era conhecido na terra como motivador. Ele fala, você está vendo ele? Ele está numa posição de menos destaque. Por quê? Porque por mais que ele tenha influenciado muitas pessoas, ele não influenciou da forma como eu queria. Ele sempre trazia mensagens apenas dizendo como as pessoas poderiam prosperar, como elas poderiam ter coisas boas. Ele trazia uma mensagem unilateral. Ele muitas vezes deixou de falar a verdade porque ele não queria confrontar as pessoas, simplesmente porque ele estava mais interessado na sua fama e receber glória das pessoas do que simplesmente ele falar a verdade. E até as mensagens que ele trazia para levantar as pessoas, a motivação dele muitas vezes não estava em realmente levantar as pessoas, mas ser visto como um bom pregador, ter fama e coisas do tipo. Por isso ele foi colocado numa posição de menos destaque. Agora, egoísta, você quer entender como o paciente influenciou para o reino? Eu vou te dizer algumas formas bem simples. Primeiro, ela ofertava na sua igreja, na igreja local. Ele, Senhor, mas eu também fiz ofertas. Ele diz, mas você ofertava para ficar bem politicamente com as pessoas. Ela ofertava de todo o coração. Sabe o que acontece? Todas as pessoas que foram abençoadas por aquela igreja de alguma forma, ela cooperou, ela recebeu dessas pessoas que foram influenciadas e por isso ela tem uma condição de ter influenciado tantas milhares de pessoas. E você quer saber? Ainda houveram a influência de outras pessoas que também foram creditadas indiretamente para a vida dela, o que deu o galardão e a honra que ela vai receber no meu reino. Por quê? Ela alcançou uma pessoa que era conhecida como brutal. E egoísta sabia que aquele cara era um cara horrível, era alguém na terra que era conhecido como um mafioso, como uma coisa do tipo, mas paciente, porque teve a oportunidade de levar a palavra para aquele homem em uma determinada situação. Aquele homem é levado para a igreja e depois ele vai ser um pregador ferrenho do evangelho. Ele vai ser alguém que vai ganhar mais de 20 mil almas para o reino. E aquela mulher, ela vai ter parte em cada uma delas. Você perceba como funciona o reino de Deus. Não tem a ver só com o que você faz, mas o que você faz com a motivação correta, sabe? A ajuda que você dá na sua igreja em determinados outros lugares vão ser creditadas como benefício e galardão para você no dia do julgamento. O fato é que o egoísta não recebeu o seu galardão completo. E ele vai entrar para o reino de Deus e vai ter uma posição comum. Na nossa história lá do livro, que eu adaptei para você poder entender, esse personagem egoísta ele vai receber a função de jardineiro. Mas ele fica muito feliz, porque afinal de contas ele vai entrar para o reino de Deus, para um reino de paz e de justiça, e ele se sente muito honrado, só pelo fato de poder entrar para esse reino. Então o egoísta é um personagem que, apesar de ser salvo, ele não recebe um galardão completo. Qual é a inspiração que isso traz para a sua vida? A inspiração de que a gente tem que ter responsabilidade com os talentos e tudo aquilo que Deus confia na nossa mão. Sabe? O seu dinheiro, os seus recursos, a sua influência, tudo o que você é, o que você tem, o seu tempo,
pode ser utilizado como influência para favorecer o reino de Deus. E isso vai ser creditado para você no dia do julgamento. Então fique atento nesses princípios. Amém?